já foi respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo. Um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Chacina do rio Itacaúnas. O rio Itacaúnas fica no município de Itupiranga, comarca de Marabá, estado do Pará. O fazendeiro Marlon Lopes Pide, junto com seu irmão João Lopes Pide, contratou o pistoleiro José Gomes de Souza e mais 3 pistoleiros e, com cumplicidade ou participação do capataz Lorival Santos da Paz, o único que chegou a ser preso, promoveu a matança de Manuel Barbosa da Costa, José Barbosa da Costa, Ezequiel Pereira da Costa, José Pereira de Oliveira e Francisco Oliveira da Silva. Marlon julgava que os 5 eram poceiros em sua fazenda, Califórnia, que fica na margem esquerda do rio Itacaúnas. Curiosamente, eles não eram, viviam na margem direita do rio e tinham conseguido seus lotes junto ao GETAT, Grupo Executivo de Trabalho do Araguaia-Tocantins. O máximo que tinham feito era abrir algumas picadas e roçados em terreno de Marlon. Crime passo a passo. Em 11 de setembro de 1985, Lorival, capataz da fazenda Califórnia, distante cerca de 100 km de Marabá, foi até o escritório do fazendeiro Marlon e disse a ele que sua fazenda estava sendo invadida por poceiros. Marlon disse que ia tomar providências. No dia 25 de setembro, Marlon chegou à fazenda acompanhado de seu irmão João Lopes Pide e mais José Gomes de Souza, o Zezão, e 3 pistoleiros conhecidos como Melequites, Venâncio e Gesso. Marlon estava animado. Aqueles homens iriam resolver os problemas da invasão de suas terras. O fazendeiro deu a Venâncio um revólver calibre 38. No dia seguinte, entregou também a Venâncio 2 espingardas. No dia 27 de setembro, os pistoleiros saíram à caça de poceiros. Procuraram pelas matas e pelo rio e terminaram encontrando as 5 vítimas. Disseram 5 trabalhadores rurais que eles estavam sendo chamados pela juíza que queria resolver o problema das invasões de terra na fazenda Califórnia. Os 5 acreditaram, entraram na canoa e atravessaram o rio e foram com os pistoleiros até a sede da fazenda. Lá foram amarrados, torturados, queimados e assassinados. E há depoimentos confirmando que o fazendeiro Marlon participou diretamente do massacre. Os cadáveres foram atirados no rio Itacaúnas, tendo sido encontrados pela polícia, amarrados em cordas de nylon e com pedras presas na ponta, para impedir que flutuassem. Algemas, amarra e fogo nas casas. Uma das peças mais impressionantes no processo criminal que se formou é o depoimento do capataz Lorival, que procura se inocentar e ao mesmo tempo dá mais detalhes sobre o episódio. Ele conta que na sexta-feira, Marlon apareceu trazendo um homem apelidado de Toninho. As vítimas estavam do outro lado do rio, aguardando a travessia de Toninho, a uns 500 metros da fazenda Califórnia. Marlon já havia atravessado o rio com um senhor conhecido como Louro na canoa de Domingos. Então logo atravessou o rio, Toninho passou, com a ajuda de Venâncio e Gerson, a amarrar os 5 lavradores que não reagiram. Amarraram 3 e algemaram 2. Nesse momento surge um rapaz chamado Lorinaldo, que morava num barracão da fazenda Califórnia 3, e diz que Marlon tinha posto fogo nas casas dos poceiros. Os 5 caminharam com os pistoleiros até a sede, enquanto Lorival e o rapaz Lorinaldo apanharam a canoa e deixaram o local. Esposa em choque, não identifica marido. O que provocou o inquérito policial foi a procura dos parentes e sobretudo das mulheres das vítimas. Elas foram reclamar na delegacia de polícia não a morte, mas o desaparecimento de seus familiares. Os policiais vão ao local e depois de certa dificuldade atravessam o rio e localizam sinais do massacre.
Seguem um pouco mais rio abaixo e encontram os cadáveres dos 5. 3 dos mortos passaram por necrópsia, mas 2 deles, em adiantado estado de putrefação, não deu para identificar, mesmo porque a mulher de um deles entrou em estado de choque e não conseguiu reconhecê-lo. Um deles está insepulto até hoje, pois os vários pedaços em que se dividiu seu cadáver desceram boiando o rio, rolando entre o lodo e a lama. O delegado teve muita consciência. Os 4 criminosos identificados foram denunciados pelo promotor de justiça de Marabá, e esse promotor se reservou o direito de, posteriormente, identificando os capangas Melequetes, Venâncio e Gesso, passar a promover contra eles também um processo criminal. No Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio, o relator desse caso foi o advogado Felipe Amodeu. Analisando o processo, ele destaca a atuação honesta do delegado de polícia que presidiu o inquérito, que apenas não conseguiu identificar os outros 3 pistoleiros. Fora isso, ele cumpriu exatamente os mandamentos do Código de Processo Penal. Convocou a autoridade policial militar, fez diligências, localizou os cadáveres, identificou o fazendeiro e os outros criminosos e pediu a prisão preventiva dos identificados. A juíza de Marabá decretou a prisão preventiva dos 4. Mesmo assim, o processo hoje está paralisado, trucidados sem serem invasores. Amodeu destaca em sua análise o fato de os 5 terem morrido como invasores de terra, quando na verdade não eram. O máximo que efetivamente fizeram foi abrir algumas pequenas picadas e roçadas nas terras do lado de lá do rio, ou seja, nas terras de Marlon. Mas eles tinham sede local e se fixaram com suas famílias todas do lado de cá, dentro de terras que tinham sido destinadas a eles pelo Jetate. Mas não interessava a Marlon ter por vizinhos esses inimigos em potencial. Esses trabalhadores ainda não eram efetivamente invasores, mas poderiam vir a ser. O fazendeiro resolveu o problema da maneira, para ele, mais simples. Foi lá e matou os 5. Caso nanico de injustiça gigante. No processo de Eugênio Lira, continua Felipe Amodeu, temos um caso de baderna processual muito mais evidente, mas na chacina de Itacaúnas temos um caso menor, nanico, um caso de morte de processo paralisado há só 1 ano. Isso nos faria olhá-lo como um caso de menor importância, mas não é um exemplo de todas as constatações que fizemos no processo de Eugênio. A autoridade policial agiu exemplarmente, a autoridade judiciária foi eficaz, o Ministério Público foi contundente na sua denúncia, mas tudo parou. A indiferença com que esse proprietário de terra suprime 5 vidas de maneira truculenta e com requintes, a sua certeza de impunidade, tudo isso demonstra a necessidade de que esse processo também seja submetido a este tribunal. Estes 5 trabalhadores são tão vítimas quanto vítima foi Eugênio. Felipe Amodeu fez ainda outra constatação. Nós somos os fracos nessa história. Nós somos os advogados, os trabalhadores rurais. Nós todos que estamos preocupados com essas questões. Constatamos nossa absoluta impotência. Causa dos sem casa. O advogado referiu-se ainda à sua experiência como defensor dos sem casa, populações urbanas que lutam pelo direito à moradia. Tenho funcionado como advogado criminal de grupos invasores de terra de terrenos urbanos no Rio de Janeiro. Famílias inteiras de pessoas que trabalham normalmente suas atividades, trocadores de ônibus, empacotadoras de supermercado, famílias regulares, pessoas de bem. Não são desempregados, mas subempregados. Pela contingência da estrutura social voraz, eles não têm hoje condições de ter suas habitações na cidade. E o que eles têm feito é invadir terras, terrenos urbanos. Ontem falávamos no sem terra, hoje falamos no sem casa. Daqui a pouco vamos falar no sem escola. Dentro em pouco, no sem saúde e até no sem roupa. Esperamos apenas não ter que vir a trabalhar pelos grupos que se autodenominam sem dignidade. Brechas da lei brasileira. O quadro traçado por Felipe Amodeu e também por outros advogados e juristas que se pronunciaram durante a segunda sessão do Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio leva a crer que existe hoje um verdadeiro cipoal jurídico, um emaranhado de leis que, ao invés de esclarecer e disciplinar as normas de conduta dos indivíduos e suas coletividades e das coletividades, serve apenas para confundi-los. E nós todos estamos, prossegue Amodeu, bastante descrentes das respostas que essa baderna jurídica possa nos trazer. Ao longo do tempo, as leis foram sendo escritas e, curiosamente, dentro das próprias leis, por vezes, nós vamos esboçando soluções. O mesmo Código Penal que se está usando para tentar punir os assassinos de Eugênio Lira nos dá uma solução muito curiosa: o direito à legítima defesa. Esta lei, que não foi feita pelo trabalhador rural e em nenhum momento pensou em beneficiá-lo, pode, na verdade, ser usada a favor dele. É uma lei elaborada pelo regime brasileiro de 1941, que não se pode dizer que foi progressista.
Trata-se do princípio da legítima defesa que está definido no Código Penal com toda a clareza. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de outrem. Ora, na prática, a coisa funciona de modo simples, prossegue o advogado. Vocês estão roçando o campo, abrindo a terra para o plantio e de repente aparece uma cobra. Neste caso, ou vocês jogam a cobra fora ou matam a cobra. Amodeu passou a falar então do direito de resistência definido no Código Penal enquanto legítima defesa, e deu mais um exemplo. Vejamos o caso denunciado aqui de um grileiro profissional que, querendo afastar os poceiros de sua terra, dá voos rasantes com um avião em cima de grupos de poceiros. Ele deu o primeiro voo, ninguém fez nada. Agora imaginem que naquele grupo estava a mulher e uma filha de um de vocês. Ele deu o segundo voo, ninguém fez nada. Ele estava cometendo um crime, estava expondo a perigo a vida dessas pessoas. Tanto estava que no terceiro voo arrancou e dilacerou em 1000 pedaços os miolos e a cabeça da mulher e da filha dela, que também podia ser a filha de um de vocês. Agora pergunto, se, no segundo voo, alguém desse um tiro na cabeça do piloto, estava cometendo algum crime? É muito provável que não. Com isso, não estou recomendando uma revolução social. Estou só sugerindo o que a lei impõe. Vocês têm o dever de defender o que é de vocês. Não estou dizendo para todo mundo pegarem armas e ir lá tomar terra do fulano. Só estou dizendo que o Código Penal diz claramente que vocês podem se defender. Outras formas de direito de resistência. O direito de resistência adquire também outras formas. Ele não tem necessariamente de passar pela força, continua o advogado. O direito de resistência pode também se exercer através de uma atividade sindical intensa, séria. O direito de resistência, por exemplo, é Lúcia Lira aqui, depois de 10 anos reclamando, resistindo. Assim como o próprio marido dela resistiu, pois também já andava armado. Estava ele apenas se cuidando diante das ameaças que recebeu. Vejam, se ele estivesse armado no momento em que ele sofreu o atentado e sacasse sua arma, poderia até matar o pistoleiro, então não estaria morto. Ele estaria agindo erradamente ao andar com uma arma? E se esse avião irresponsável que dilacerou uma mulher fosse derrubado, alguém estaria cometendo algum crime? Condenações de todos os tipos. Amodeu chega finalmente às suas conclusões. Vamos punir o judiciário que deixa o processo parado durante 1 ano. Vamos punir o Ministério Público. Vamos comprometer também a OAB, porque afinal de contas ela tem uma comissão de direitos humanos e não fez nada. Mas a gente não pode se limitar nesse trabalho em achar os culpados. Todos nós somos rigorosamente culpados se não tivermos coragem de fugir desse comportamento hipócrita de ficar tão somente punindo desbragadamente, acusando causadores desses malefícios sem tirarmos disso uma norma de comportamento. Essas 5 vítimas foram chamadas para atravessar o rio de canoa e foram convocadas para ir ao encontro de uma juíza que não existia e foram amarradas, eram 5 homens contra 7 agressores, mas deixaram-se amarrar. Eles foram tangidos e mortos. Se eles não tivessem sido tão brutalmente assassinados, talvez fosse hoje até o caso de condená-los. Porque eles não tinham o direito de morrer como os bois. Porque eles não estão permitindo que amanhã vocês também morram como os bois, tangidos. Maior infraestrutura para o movimento popular. Um dos juízes do tribunal foi o Dr. Silvio Loreto, que se disse muito impressionado com a total submissão, a ingenuidade e o respeito que as 5 vítimas tinham para com a autoridade. Eles se submeteram, ato após ato, momento após momento, até o trucidamento. É estranho e é significativo também que tal crime aconteça numa área sob a supervisão do todo-poderoso Getati, um órgão que tanto trabalhou naquela região da Amazônia e que ajudou a violentá-la. Loreto conclui pela necessidade de um movimento popular ficar mais bem aparelhado para lidar com a sua realidade. Há uma necessidade de um movimento contar com mais consciências e com maior assessoria, com pessoal técnico de um serviço de apoio jurídico e também político, porque há muitas implicações de ordem política também. Nosso voto será no sentido de dar todo o apoio a essa capacidade de organização e a esse esforço de tomada de consciência coletiva e essa integração nacional em defesa dos direitos essenciais de todos aqueles que trabalham. Ousadia dos inimigos do povo. O juiz seguinte foi o advogado Roberto Franco, que revelou ser surpreendente a facilidade com que as elites, seja na área urbana ou rural, matam os representantes das classes populares. Em função disso, ele propõe uma reflexão. Por que tanta ousadia? Por que se organizam grupos como o Várzea, a UDR, organizações como o Esquadrão da Morte? A resposta está não só na impunidade dessas elites, mas também no fato, segundo o juiz, de que a estrutura do poder policial durante os últimos 20 anos de ditadura foi aperfeiçoada apenas para servir de instrumento de defesa do Estado, para servir de defesa do regime autoritário, do regime militar.
Nesse aspecto, o aparelho judicial, em todos os níveis, foi aperfeiçoado em requintes e perfeição, equiparando-se quase às políticas dos países mais desenvolvidos. Para a repressão aos inimigos do regime, estruturou-se nesse país um sistema de repressão moderno, eficiente e com tecnologia sofisticada, mas não se aperfeiçoou aquilo que deveria ser a própria função policial de servir de instrumento de defesa da comunidade, de servir de instrumento de segurança e de tranquilidade da população e da sociedade. As reflexões do advogado sobre a segurança vão ainda mais longe. A segurança da comunidade é um valor de suprema relevância. No entanto, o Estado se reserva ao direito exclusivo de fornecer essa segurança e proíbe os demais de usarem armas. O porte de armas é concedido, pelo menos teoricamente, apenas mediante licença especial. Na verdade, os fatos mostram que essa segurança que o Estado deveria fornecer não existe, principalmente para a grande maioria da população oprimida e explorada. Por isso, penso que a segurança da comunidade pode e deve ser preservada pela própria comunidade. Noção torta sobre o direito. O Dr. Loreto referiu-se também ao que chamou de uma falsa consciência sobre os seus próprios direitos, que existiria nas 5 vítimas. A concepção assimilada pelos trabalhadores sobre o que é direito e o que é errado, e esse excessivo respeito à autoridade nos termos em que é difundido, faz com que a maioria da população assuma um comportamento que vai contra os seus próprios interesses. Por isso é que se faz a difusão de uma ideologia que neutralize, que mobilize e que reduza os explorados a uma condição de subserviência e de adequação. Essa aceitação de valores que não interessam aos trabalhadores precisa ser questionada. No meu voto, chamo atenção para que a ideologia que perpassa tudo, que acomoda e que não convém aos interesses da maioria do povo brasileiro, meu voto é no sentido de que os explorados e os ameaçados precisam fazer valer seus direitos, não apenas de forma corretiva, mas como forma preventiva. Terra de mais, justiça de menos. O criminalista Modesto da Silveira foi o próximo a se manifestar sobre a tragédia do rio Itacaúnas. Seu pronunciamento teve um caráter didático e abordou tanto problemas relativos à distribuição de terras no Brasil, como aspectos jurídicos do assassinato dos 5 poceiros. Existe uma figura jurídica no nosso Código de Processo Penal que permite a soltura de qualquer cidadão, não importe quão criminoso ele seja. Está na lei e a jurisprudência confirma a possibilidade de o sujeito ser solto pelo chamado excesso de prazo. O que, quando ocorre, é compreensível tendo em vista que não há ainda uma sentença que eventualmente o sujeito pode ser inocente. Mas é preciso questionar o uso do excesso do prazo, pois a sentença poderia ter sido dada até no prazo legal, sem precisar do excesso. No caso de Itacaúnas, o excesso de prazo visa proteger um homem frágil, um ajudante do capataz, mas este homem ingressou no sistema dos poderosos como um de seus mandatários, um de seus lacaios. Por excesso de prazo, o capataz deverá ser solto, e uma vez solto, jamais será apanhado, e aí começa outra história. Solto, a preocupação passa a ser muito menor, porque os bandidos estão soltos. E aí começa a preparação, a montagem, a farsa para a absolvição. É o que acontece na maioria dos processos, daí até uma certa vergonha que a justiça tem em colocá-los em julgamento. Em seguida, Modesto da Silveira passou a analisar a situação fundiária. No Brasil, embora pareça incrível, temos excesso de terra. São 8.500.000 km² de terra, ou seja, 850 milhões de hectares para uma população rural que não chega a 40 milhões de pessoas, ou seja, em torno de 12 milhões de famílias. Isso, em qualquer parte do mundo, significa excesso de terras. A China é um pouco maior que o Brasil e tem menos terras agropecuarizadas do que nós. E tem uma população de 1.200.000.000 habitantes, quase 10 vezes mais a população do Brasil. Os Estados Unidos também têm um território bem menor que o do Brasil em termos de aproveitamento para a agricultura. Esses dados são citados pelo advogado para demonstrar que, se em nosso país fosse feita uma reforma agrária, daria uma propriedade de pelo menos 10 a 20 hectares por família. Haveria uma variação neste tamanho, pois quem planta tomate, por exemplo, precisa de menos terras do que quem cria gado. Mesmo assim, Modesto afirma: se dessemos entre 5 e 50 hectares para cada família de trabalhadores sem terras, ainda assim não chegaríamos a ocupar 1/10 do território agriculturável brasileiro. E sobraria cerca de 9/10, isso é, sobrariam 9 outros Brasis para quem tem vocação de latifundiário brincar de latifúndio, e para eles, se quisessem, até se matarem uns aos outros. Mesmo assim, o que vemos é uma situação de violência no campo, com mais de 1.200 processos de assassinatos e milhares de conflitos. Azares da ideologia. Finalmente, Modesto da Silveira conclui referindo-se à ideologia.
Quem dá a ideologia é sempre aquele que segura o cabo do relho enquanto estiver gasto. Ele é que dá a ideia, dá a ordem, faz a lei. A lei estabelece a ideologia, isto é, as regras sociais que cada um deve cumprir. E o pior é que ela vem desde o seu pai, que aceitou essa ideologia e passou a você, quando você teve sorte de ir à escola, pois a escola transmite a ideologia através dos livros. Se você vê televisão, ouve rádio, também está recebendo ideologia. E até mesmo nas conversas as pessoas estão transmitindo para as outras a mesma ideologia, oficial de quem segura o cabo do chicote. Essa é a primeira barreira que cada trabalhador rural tem que compreender para repensar os fundamentos da ideologia e buscar as bases da justiça social que considera todos os homens livres e iguais. Todos sabem quem são os responsáveis. Em seguida, o Tribunal dos Crimes do Latifúndio ouviu a análise e o voto de Arques Tourinho. Os trabalhadores rurais não vieram aqui para ver os juízes, ao final de uma discussão, chegarem à conclusão de que a estrutura social é responsável pelo que existe no campo. Todos nós sabemos disso. E não é apenas no campo, mas também nas cidades. Todos nós estamos sofrendo as consequências de uma inflação galopante. O que viemos fazer aqui foi examinar as circunstâncias jurídicas dos processos. Porque se tudo fosse igual, bastava uma sessão e o voto seria um só, condenar a estrutura social. Tourinho afirma que não se pode condenar apenas a estrutura social, pois dentro de cada processo existem responsabilidades específicas, e deu o exemplo de um videotape a que assistiu antes de começar a sessão do Tribunal dos Crimes do Latifúndio. Nele, mostrava-se uma chacina acontecida na cidade baiana de Canavieiras e também o depoimento do delegado da cidade, dizendo que não sabia o que se passava porque, de segunda a sexta-feira, ele permanecia na fazenda. Culpados são também os criminosos e os delegados como este. Alternativa jurídica para Itacaúnas. Finalmente, ele apontou uma alternativa jurídica para o caso de Itacaúnas. Este processo está paralisado porque um réu está sendo citado por edital. Por que não se aplica o artigo 80 do Código de Processo Penal? Ele diz que será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a operação. Não precisa que o processo fique parado, esperando uma citação por edital. Esse processo poderia ser desmembrado, assim como poderia ter sido desmembrado o processo de Eugênio Lira, se a razão do retardamento fosse o adiantamento da denúncia para incluir o delegado. Julgamento do julgador. A palavra passou então a Calmo de Passos, o presidente da mesa da última reunião da segunda sessão do Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Ele começou contundente. O direito é vida. Entender-se o direito como dogmático é uma postura ideológica perigosa que retira o compromisso do jurista com a vida e com essa coisa meio difícil e meio sutil que é a justiça. Então procuro tornar claro para vocês porque estou julgando de um determinado modo para que vocês possam também me julgar. Quando o julgador não coloca as coisas de modo tão claro e tão fácil que permita que os que estão sendo julgados julguem também a ele, não é um bom julgamento. Se vocês não compreenderem como as coisas se dão e por que elas se dão, não adianta nada. Em seguida, ele fez uma longa análise histórica da questão de terras no Brasil, para desembocar numa advertência aos trabalhadores rurais presentes. Quem é o aliado do trabalhador rural? Vocês estão sozinhos, rigorosamente sozinhos. A situação de vocês pode condoer a muita gente. Mas entre a gente se condoer e a gente se comprometer vai uma grande diferença. Eu só consigo ser solidário com vocês pelo coração, porque me falta coragem e desprendimento para ser solidário com vocês na ação. Uma autocrítica jurídica. Eu me aposentei do Ministério Público, continuou, porque estava nauseado, pois aprendi que, quanto mais eu cumpria meu dever, mais iniquidade eu praticava. Eu não fui mais do que um fomentador de injustiças. Cheguei ao fim de minha carreira sem ter denunciado um só daqueles que realmente são os grandes malfeitores da minha sociedade. Me diverti durante 30 anos escamoteando minha consciência, denunciando batedor de carteira, pivete, estrupador de menina. Ou seja, fui apenas um sujeito bem pago para fazer bem o maior mal que eu poderia fazer à minha comunidade. Aluguei minha consciência porque, mesmo quando procurei inovar diante da lei, eu era apenas alguém que brincava de injustiça, porque eu sabia que não tinha poder de decidir e que sobre mim não viriam as responsabilidades da decisão. Essas confissões causaram impacto e muitos advogados presentes não concordaram com o tom com que eram feitas. Mas Calmon de Passos prosseguiu, dando seu voto. Condeno todo mundo. Condeno o passado, o presente e o futuro.
condeno todas as autoridades religiosas e todas as leis, condeno meu pai, condeno a mim mesmo, condeno minha escola, meus filhos, que estão acomodados, os meios de comunicação, condeno tudo e não posso condenar vocês porque são vítimas, então absolvo vocês, dizendo que vão à luta. Antes de encerrar, mais uma denúncia. Antes do encerramento da sessão, ainda houve espaço para mais uma denúncia trazida por um lavrador. Meu nome é José da Silva, diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carinhanhá, lá no lugar chamado Barrinha. Está a fazenda Caatinga Nossa Senhora da Conceição, de 4.400 hectares de latifúndio improdutivo, pertencente a goianos do grupo ERTA, em vias de desapropriação pelo antigo INCRA. Nessa fazenda existe uma manga de pasto que vem sendo usada pelo gado do fazendeiro Lúcio Neves da Silva. Os lavradores sem terra que estão lá são mais de 140 famílias. Por 2 vezes retiraram o gado de lá. Mas o fazendeiro, com falsas denúncias, conseguiu que a polícia prendesse 4 lavradores com violência e sem dar ordem judicial. Era de madrugada e os 4 tiveram inclusive seus cabelos cortados na delegacia. Foi impetrado habeas corpus preventivo em favor de 19 lavradores. Vários policiais estão perseguindo os lavradores. Estes policiais são Fernando Galvão e Antônio Machado, da Polícia Civil, que consta receberem dinheiro do fazendeiro. E a própria delegada constitucional Solange Seabra está respondendo a inquérito por abuso de poder e por agressões físicas sofridas pelo advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carinhanhá. Conclusões sobre a chacina de Itacaúnas. Acórdão. Vistos e relatados os autos do processo crime número 30 de 95, registrado na comarca de Marabá, decorrente do inquérito policial número 69, por unanimidade, os membros do Tribunal Nacional do Latifúndio, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade decidem. O inquérito policial número 69, envolvendo 7 criminosos, sendo apenas 4 identificados, quando os outros 3 são conhecidos pistoleiros da região, demonstra falha imperdoável, comprometendo a ação da autoridade policial, especialmente quando abandona as investigações após o aforamento. O processo criminal número 30 de 85, que provoca a soltura do réu preso preventivamente por excesso de prazo, quando permite a lei processual o desmembramento da ação penal e ainda quando, após a citação por edital, fica o processo paralisado por mais de 1 ano, demonstra incúria tanto do Ministério Público como do órgão judicante. Condenar veementemente o modelo econômico o qual assegura a impunidade dos poderosos e permite a repetição de crimes, especialmente os crimes cometidos pelos latifundiários. As circunstâncias fáticas do evento criminoso, onde 5 vítimas são tangidas para a morte sem esboçar qualquer reação para a preservação da própria vida, recomendam ou alertam os trabalhadores rurais para o exercício do direito de resistência, por aplicação individual ou coletiva do princípio da legítima defesa, própria ou de outrem, substanciado no artigo 25 do Código Penal. Expedir comunicação com cópias do processo ao governador do Estado do Pará, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça, ao presidente das Assembleias Legislativas e à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, bem como às autoridades correspondentes em nível federal. Presidência do Dr. Calmon de Passos, vice-presidência do Dr. Arques Tourinho, presentes à sessão os doutores Antônio Evaristo de Moraes Filho, Carlos Felipe Amodeu, Modesto da Silveira, Roberto Franca e Silvio Loreto. Salvador, 14 de novembro de 1987. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo, essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.